Como começar a atuar com o BIM 5D? Bom, se você não me conhece, eu sou a Marielle e eu tenho uma empresa na área que atua com orçamentos em BIM. Então, quero te ajudar aqui, já estou há mais de 2 anos nessa jornada do BIM 5D e eu vou te passar aqui a melhor maneira de você começar neste mundo do BIM 5D. E claro, se você é novo por aqui, por favor, clica aqui, ó, se inscreva no canal, porque a gente sempre vai estar compartilhando mais conteúdos do BIM 5D, porque é uma área que tende a crescer muito. Então já ativa aí as notificações também para ficar por dentro do que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês sobre o tema. Bom, mas como começar a atuar com o BIM 5D no mercado então? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, o BIM 5D, ele é, no caso, uma forma de trabalhar um pouco diferenciada do orçamento tradicional. Isso por quê? Porque a gente vai ter modelagens, a gente vai ter ali a volumetria, o tridimensional de um projeto com informações para a gente estar contabilizando e fazendo nossas análises aí em cima do BIM 5D. E se por um acaso você não sabe o que é o BIM 5D ainda, vou deixar aqui um vídeo que eu expliquei sobre o que é o BIM 5D, tá bem? O que é orçamentos em BIM. Mas o que eu acho importante trazer um primeiro ponto aqui com você é que o orçamento em BIM, ele nada mais é que uma forma diferente de fazer orçamento, porque você vai ter ferramentas diferentes, você vai ter o projeto já no tridimensional, conforme eu estava falando. Então, para atuar no BIM 5D, primeira coisa, você precisa entender da área de orçamento de obras. Então, eu indico primeiramente você ter a base bem fundamentada de orçamento para depois você começar com o BIM 5D. Isso por quê? Porque o orçamento, gente, é a base de tudo. E quando você vai para o BIM 5D, você basicamente vai ter uma ferramenta e uma metodologia diferente de trabalho. Mas a base, o fundamento de orçamento continua o mesmo. E eu indico você primeiro começar com o orçamento, entender o orçamento, para que você não caia, às vezes, numa ferramenta, num software que você vai precisar utilizar e você não ter aquele fundamento técnico de realmente validar se a informação que o software está te dando realmente é coerente ou não. E até mesmo você ter esses softwares, essas ferramentas, como uma forma de você otimizar o seu trabalho e não apenas confiar plenamente nele. Então, primeiro ponto, você precisa entender de orçamento. Porque olha só, pensa comigo, a mesma coisa fazer um projeto. Você já vai começar a fazer um projeto em um software ou você primeiro precisa entender a base do projeto, a teoria, ter o fundamento para que você utilize o software ao teu favor, otimizando realmente o tempo e que você consiga fazer as análises necessárias em cima do que você realmente ali está desenvolvendo. Então, primeiramente, se você quer começar a atuar com o BIM 5D, volta para orçamento, primeiro entende orçamento, estuda orçamento, tem uma base bem fundamentada de orçamento de obras para você evoluir para um outro nível que é o BIM 5D. E aí vocês podem falar assim, Marielle, beleza, já conheço de orçamento e agora eu quero começar com o BIM 5D. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente fala sobre BIM 5D, as pessoas acabam trazendo talvez aquela ideia de que para atuar com o BIM 5D, a gente já precisa atuar em colaboração com os projetistas, né, com os envolvidos do projeto. Mas será que realmente acontece assim na prática hoje, olhando para o mercado hoje, no ano desse vídeo, 2024? Como está a realidade do mercado? Vou colocar um gráfico dessa pesquisa aqui do lado, que foi feita uma pesquisa pelo Cienge no ano de 2022, onde ela fez essa pesquisa, né, com o setor privado e o setor público referente ao nível de maturidade BIM, ou seja, você já utiliza o BIM, você utiliza em colaboração ou você utiliza em colaboração ainda em tempo real com a equipe. E olha só que curioso, nessa pesquisa aqui a gente tem que o nível 3, que é em colaboração em tempo real, é apenas 2,5% de quem acabou respondendo a pesquisa. Ou seja, não tem tantas empresas atuando realmente em colaboração em tempo real. Isso
pesquisa de 2022. Mas é algo que, claro, tende a crescer. Mas hoje, no mercado, preciso trazer a realidade aqui para você. Não é dessa forma realmente. Então, se vocês forem ver o volume dessa pesquisa que eu mostrei aqui para vocês, a maioria ou não atua com o BIM ou está começando a atuar com o BIM com um projeto, uma disciplina mais isoladamente, não em colaboração realmente. Então, o que significa isso? Que a gente tem um volume de empresas, tanto do setor público do privado, que está começando a desenvolver os projetos em BIM, porque o que é o BIM? O BIM, gente, é a modelagem da informação da construção. Então, se você tem um modelo com informação, né, ali tridimensional, que você tem informações embutidas nesses elementos, você tem, no caso, um projeto em BIM. Mas, às vezes, não está na filosofia ideal do BIM, que é realmente estar em colaboração. Então, são níveis de maturidade. Então, preciso trazer isso aqui para você, porque a forma que você pode iniciar no mercado do BIM 5D não é já, por exemplo, diretamente com projetos que já está em colaboração ou em tempo real com todos os projetos. Não, calma, você pode começar um nível abaixo disso, né? E acima de apenas o 2D, que é o que? Você primeiro pegar um modelo. Então, pega um modelo primeiramente e entende. Então, você pode pegar isoladamente aqui, por exemplo, uma modelagem de arquitetura, você mexer nesse modelo, nesse IFC, né? Tem alguns softwares que vocês podem estar utilizando para ter essa visualização das informações que estão dentro do modelo e vocês começarem a entender sobre os elementos, sobre o que vem de informação, o que você precisa de informação, porque agora essa vai ser a sua ferramenta de você extrair, no caso, todos os levantamentos, né, todos os quantitativos, até mesmo as descrições, né, especificações de cada atividade, de cada elemento, de cada serviço. E que no orçamento tradicional, a gente levaria um tempo ali, no caso, fazendo o levantamento na mão, realmente. Já o BIM 5D, não. Quando você já tem uma modelagem, você já pode extrair essas informações. Então, otimiza muito o tempo. Mas, claro, você precisa ter uma base para validar se realmente a informação ela está coerente, se tem algo que às vezes não foi contabilizado, se está vindo da maneira correta. Então, se eu for falar aqui para você começar a atuar com o BIM 5D, você pode começar um passo de cada vez. Primeiro, pega um primeiro modelo, seja de arquitetura, ou estrutural, ou hidráulica e elétrica, e começa a entender esses modelos e começa a trabalhar em cima deles. Então você pode estar utilizando ferramentas para fazer essa leitura, fazer a parte do orçamento já tendo essa disponibilidade dos dados para você utilizar no seu orçamento e aí você começa a entender realmente esse mercado do BIM 5D. Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria essa: começa com um passo de cada vez. E o que é o legal aqui? Se você às vezes conhece um parceiro, né, ou você tem um amigo que já trabalha com modelagem, pega essa modelagem dele para você entender. Principalmente a arquitetura, porque a arquitetura é o que tem mais níveis de acabamento, mais detalhamento de camadas. Então pega esse modelo e começa a entender como vem esse modelo, o que você precisaria que estivesse no modelo e não está. Então, a partir daí, você já vai começar a entender a diferença, né, do orçamento realmente tradicional para o orçamento em BIM. A análise é diferente, a coleta de dados é diferente. E aí você vai evoluindo, vai acompanhando o mercado também, vai ingressando em projetos que já tem mais disciplinas em BIM, e aí você vai ter acesso realmente a esse mundo do BIM, de todas as disciplinas, mas é algo que ainda está criando maturidade aí no mercado da construção civil. Mas claro, quem chega primeiro bebe água limpa, então aproveita essa onda do BIM 5D, começa a estudar sobre isso, e inclusive até deixo aqui um convite para você, se você não me segue ainda aqui no YouTube, já me segue, e também lá no Instagram, que eu sempre posto conteúdo sobre orçamento de obras, sobre orçamento em BIM. Então vou deixar aqui o meu perfil também, e claro, se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários também, que eu estarei fazendo novos vídeos sobre essa área. Então aproveita!